ativa e proximidade com grande calor humano, conseguirá tornar o centro espírita um educandário do afeto em direção aos rumos da ética de Jesus e Kardec, evitando que discórdias e desavenças venham a se tornar uma propaganda negativa para sua instituição. Para isso, ocupar-se-á em manter o tamanho afetivo de seu grupo, ou seja, ainda que ele cresça em números, deverá fazê-lo preservando, proporcionalmente, a mentalidade inicial de ser uma família e de se amarem sem exceções. Allan Kardec, o condutor espírita exemplar, reunia em si a sobriedade intelectual e a generosidade, a sensatez e a ternura, o raciocínio vigilante e o acolhimento fraternal. Ele foi o primeiro dirigente espírita, e quem lhe empresta caracteres de um homem de ciência não imagina como era um coração rico de humor e de palavras espirituosas, com finas expressões de descontração. Na sociedade parisiense era querido e respeitado, conquanto alvo de inveja e intrigas, face à conduta ilibada e à confiança irrestrita que lhe depositavam ante as cortesias e gestos amoráveis que externava. Sempre acompanhado por Amélie, compunham um par de almas que planificavam o ambiente em dúlcida paz. O tratamento afetuoso era-lhe constante qualidade, e pelo amor que nutria o espiritismo nascente, não lhe era enfadonho repetir sua gratidão a Deus por ter-lhe descortinado os horizontes da vida espiritual que, para ele, era a fonte da alegria, do amor e da felicidade relativa que qualquer homem passaria a semear quando se tornasse um verdadeiro espírita. Assim, o codificador conduziu-se com rigor para consigo e amavelmente para com os outros, junto à sociedade que fundou, buscando sempre priorizar no contato com o mundo dos espíritos a ciência moral dos intercâmbios, através de estudos metódicos e aplicados nos quais todos absorviam a essência do espiritismo por um mundo melhor. Capítulo 8. Rebeldia, matriz de distúrbios. Que importa crer na existência dos espíritos, se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com os seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade. De que serve ao avarento ser espírita, se continua avarento, ao orgulhoso, se conserva cheio de si, ao invejoso, se permanece dominado pela inveja. O Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 350. A classificação internacional de doenças agrupa sob a designação de transtornos de humor variadas psicopatologias, cuja origem tem origem nas estruturas afetivas do ser. A forma como sentimos o mundo, as pessoas e os fatos que nos rodeiam é sintoma determinante de saúde ou distúrbios, sendo esses últimos diagnosticados desde as neuroses brandas até as psicoses severas, com expressiva incidência de distimia nas depressões crônicas. Esse sentir ou modo afetivo de reagir à vida é ponto crucial da atividade mental, pois retrata a automatização de mecanismos e reflexos milenares, construídos nas vivências morais consolidadas nos porões da vida subconsciencial. Facilmente se percebe nesses quadros de transtornos do humor a presença da fragmentação da vida mental do doente com o mundo real, em razão de inadequação ou ainda da inaceitação das experiências a que é submetido na vida carnal. A insatisfação persistente, acrescida da autoimagem idealizada para o mundo pessoal, retrato de anseios reprimidos, desenha um perfil psíquico e emocional para a rebeldia, reação de inconformação com o que somos, como estamos e o que temos. Tal inconformação estabelece um campo mental de ampliada suscetibilidade, muita autopiedade, expressões comuns de vítimas revoltadas que criamos em nós pelo desgosto de viver e de ser. Rebeldia é matriz de vários distúrbios crônicos, é doença da alma, matriz do inconsciente profundo, emissora de radiações tóxicas no adoecimento da mente. Rebeldia com o corpo, vaidade revoltada. Rebeldia na ofensa, mágoa fortalecida a caminho do ódio. Rebeldia nos grupos, extrema dose de personalismo. Rebeldia nas mudanças, prepotência em controlar a vida. Rebeldia na vida material, ausência do reflexo da simplicidade no viver. Rebeldia para estudar, orgulho do saber acumulado. Rebeldia nas ideias, arrogância do desrespeito às opiniões alheias. Rebeldia ante normas, sinal de que, quase sempre, nos são necessárias. Rebeldia nas palavras, focos de calúnia e mentira. Rebeldia, portanto, é a infecção do orgulho contaminando o cosmo individual.
O homem rebelde que desconhece os desdobramentos espirituais de sua atitude sofrerá com intensidade, sendo libertado pela consciência somente quando cumprir seu dever. Sendo presunçosos e passíveis de crônico personalismo, os conhecedores das verdades espíritas, quando em rebeldia, solapam suas existências com terríveis conflitos de culpa e desajustes comportamentais que procuram mascarar com atitudes de puritanismo ou indiferença. O homem rebelde, quando bafejado pela luz da imortalidade, é usurário do universo, assinando sua própria petição para as vielas expiatórias nos rumos da dor, estagnando no charco da revolta e da desobediência. Com felicidade indaga o lúcido Allan Kardec na referência de apoio, que adianta conhecer o Espiritismo e não se tornar melhor. Façamos continuamente essa autoavaliação para jamais esquecermos que as linhas libertadoras do comportamento espírita vão bem além do dever, penetrando as esferas do amor incondicional e da humildade obediente aos desígnios do Pai. Rebelar é lícito a todos nos rumos da vida, mas à luz da reencarnação não podemos jamais olvidar que fomos, no passado, os arquitetos das experiências atuais nas provas de que precisamos. Relembrando isso, ainda assim nos resta o direito de discordar de Deus. Verificaremos, no entanto, a bem de nós próprios, que o dever de aceitar-lhe os alvitres é fonte de paz e alívio nas dores de todo instante. Dirigente espírita, nos grupamentos de trabalho cristão a rebeldia manifesta-se como insubmissão e descomprometimento, espelhando o clamor interior de ausência de sinergia com as tarefas e com o comportamento da equipe, adicionada de um sentimento de inutilidade que se apossa do trabalhador em crise de permanente insatisfação. Quando surja nos conjuntos de labores doutrinários, requisita a oração e a força do exemplo para, pouco a pouco, com a paciência indispensável, sensibilizar o enfermo moral. Muitas vezes apresenta-se com tanta intensidade que não permite o auxílio, devido à deserção do cooperador. Estejamos atentos a esses bombardeios de revolta que atingem o aprendiz invigilante. Em algumas ocasiões o emudece, levando-o a comportamentos que apelam para análises ponderadas no amparo, precedidas de elevadas doses de compreensão, indulgência e tempo para resgatar a harmonia. Amigo e amiga, interrompe os círculos de tuas provas agravadas pela obstinação em que te situas. Quanto mais tempo levares para reagir, mais alto te será o preço do sacrifício. Decide agora pela mudança, já que tua revolta com as circunstâncias pouco acrescentou a teu sossego e felicidade. Apegos milenares e costumes que se perdem no tempo são renovados à custa de experiências opostas a teus sonhos de ventura. Hoje, quando te rebelas com tuas provações, alegando cansaço e insatisfação, mas não fazes que repetir o velho hábito de desafiar as leis da vida em crise de rebeldia. Não aceitas o presente, revoltas com o passado e reclamas antecipadamente do futuro, quando o problema está em ti, e somente de ti partirá a solução. Aceitação e trabalho de transformação íntima são tuas receitas de profilaxia. Aplica-as o quanto antes e perceberás um refrigério no torvelinho mental em que te encontras. A cada ato de inconformação estás enfermando tua alma, e de desgosto em desgosto causarás lesões significativas em tua estrutura afetiva, gerando danos imprevisíveis para o teu psiquismo. Começa agora tua recuperação e ora a Deus pedindo forças. Tenha humildade para tal e para de desafiar o Criador e suas leis. A tua harmonia afetiva e mental depende do quanto conseguires afinar tua realidade sábia e misericordiosa vontade do Pai. Para aprenderes a identificar a vontade divina, começa aceitando os imperativos das circunstâncias que te cercam, assumindo-os com coragem, responsabilidade e devoção, sem utilizar-se dos instrumentos da reclamação, da leviandade e da fuga. Por fim, lembra sempre que a maior lição a que te deves empenhar ante as lutas da rebeldia é aprender a gostar do que tens, do que és e do que fazes. Em resumidas palavras, descobre, o quanto antes, como amar a ti mesmo. Capítulo 9. Cuidados de amor. Tudo o que dissemos das reuniões em geral se aplica naturalmente às sociedades regularmente constituídas, as quais, entretanto, têm que lutar com algumas dificuldades especiais oriundas dos próprios laços existentes entre os seus membros. Frequentes sendo os pedidos, que se nos dirigem, de esclarecimentos sobre a maneira de se formarem as sociedades, resumi-los-emos aqui em algumas palavras. O Livro dos Médiuns,
capítulo 29, item 334. Em momento de elevada sensibilidade, coração querido na vida física dirigiu-nos sincero apelo a fim de que pudéssemos, quando possível, escrever algo sobre como ampliar as possibilidades do sentir. Deixaremos, portanto, 20 recomendações sem quaisquer pretensões de esgotar o tema, 20 itens que são fruto da observação e da vivência. Todos, certamente, ampliam a sensibilidade e desenvolvem habilidades dos sentimentos, mas não podem ser considerados como regras ou um manual de viver. Chamemo-los de exercícios do coração na busca de educar a afabilidade, um treinamento para a ternura. Jesus afirmou que onde está o vosso tesouro, ali se encontra o coração, pois os cuidados de amor são fonte de riqueza e sabedoria nos quais depositamos nosso afeto nas ações de nossa vida. Cuidar é uma palavra que merece atenção especial de todos nós. Os cuidados com a vida, com o próximo, com a natureza e conosco próprios traduzem a atenção e o empenho para com as questões pertinentes ao coração e as responsabilidades de cooperadores na obra do universo. Eis alguns cuidados que destacamos para nossa disciplina e aprendizagem do coração. Sorrir sempre, divina expressão de afeto. Gostar de conviver, aprender a compartilhar, vencer a autossolidão. Valorização do bom e do belo, sintonia com a natureza divina do existir. Vigília emocional, disciplina e atenção plena aos sentimentos. Disponibilidade, cultivar a prestabilidade que cativa, alivia e gera otimismo. Honrar a confiança, exercício de fidelidade e superação dos maus afetos. Perdoar sempre, perdão à higiene e saúde do coração. Gostar do que faz, termômetro do quanto gostamos de nós. Orar pelos desafetos, sinal evidente de melhora e dilatação da alteridade. Atenção aos sinais do humor, o humor influencia decisivamente a vida afetiva. Solução de conflitos, viagem interior de autoconhecimento e busca de respostas. Saber discordar, prova significativa da inteligência interpessoal. Cultivo da simplicidade, a simplicidade é sintoma de conexão com a essência da vida. Ter coragem para amar, amar tornou-se um ato de coragem ante a indiferença humana. Criar e recriar laços, construir elos afetivos, revitalizar as alegrias, reinventar a rotina. Ser assertivo, saber conviver bem com os sentimentos. Ternura e cordialidade, cuidados essenciais de afeto para o dia a dia. Cultivar permanentemente o gosto por crianças, elas são a esperança e a pureza do Pai na terra. Ser espontâneo, usando dos limites necessários pode-se brindar autoexpansão. Olhar a natureza, os princípios universais estão contidos na vida natural. A prática desses exercícios torna-se fonte inexaurível de afeto para quem os dinamiza em sua existência, porque são a exteriorização do amor. Tais expedientes de amabilidade e ternura formam o piso para os relacionamentos edificantes, ricos na permuta dos cuidados de amor. Geram júbilo e motivação em cada dia que se renova em nossa existência na formação de laços superiores, refletido de forma sadia em nossas vidas e, particularmente, nas lides doutrinárias, com ótimos resultados para o trabalho e o trabalhador. Vivamo-los intensamente, e inevitavelmente estaremos naquela condição dos bem-aventurados, os que têm puro coração, pois que eles verão a Deus. Capítulo 10. Meditação emocional. O silêncio e o recolhimento são mais fáceis e tudo se passa como em família. O Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 335. Os estágios de consciência são degraus do autoconhecimento decorrentes da superação dos conflitos internos do ser. Há pessoas evitando seus sentimentos por medo deles, por desconhecê-los, e isso não leva à educação. Outros existem que nem se dão conta de quais sejam suas emoções, e ainda há os que estão caminhando para utilizá-las em seu crescimento. A meditação emocional é uma forma de lidarmos com a afetividade, estimulando-as sob a influência de visualizações mentais criativas, sadias e moralmente enobrecedoras. Por isso, inserimos abaixo pequenas frases indutivas que poderão servir de introito para projetarmos a mente no dia a dia da faina doutrinária, e extrairmos os conteúdos de reavaliação e autoexame, brindando-nos com pequenos lampejos no despertamento do afeto. A continuidade do exercício será responsável pela otimização dos resultados,
que poderão ser percebidos rapidamente, embora precisem ser seguidos da vivência a fim de que sejam definitivamente consolidados nas profundezas das delicadas e sublimes engrenagens da afetividade no corpo mental. Despertar afeto significa colocar o outro e nós mesmos na tela mental das reflexões, dilatando a empatia e procurando senti-lo, entendê-lo, perscrutar-lhe as ações, procedendo a uma avaliação dos relacionamentos, dos fatos rotineiros, dos cuidados, das ocorrências ditosas e das menos felizes, fazendo um apanhado das atitudes, elaborando mentalizações de conduta honesta e reta, sempre desculpando o outro e estudando a si mesmo, descobrindo as causas profundas das decisões e dos impulsos. Em verdade, meditar não substitui ação. A caridade é o maior exercício de amor e despertamento da sensibilidade, conquanto tenhamos na meditação um instrumento que será absorvido com facilidade pelas pessoas habituadas à autoavaliação ou que estejam predispostas a aprendê-la, fortalecendo o desejo e enrijecendo as disposições para conviver bem, sob o palio do amor incansável. Conviver bem é ter sabedoria para abordar o próximo, tornando a relação sóbria, agradável, preenchedora, e persistentemente, quantas vezes se fizerem necessárias. Além disso, é significativa a utilização da empatia e da vigilância para saber revitalizar essa permuta, cativando-a sempre com os nutrientes atos de afeto altruísta. Semelhante iniciativa demanda permanente postura de autoavaliação, descobrindo, em nós, quais as causas reais para o que sentimos, pensamos e fazemos nos relacionamentos. O estudo de nós próprios, seguido de ações renovadoras, será responsável pelo estabelecimento de elos mais duradouros e enriquecedores, mormente com aqueles que temos à conta de desafetos do cotidiano. Daí a importância da meditação sobre os episódios diários que nos cercam a convivência. Escolha um momento mais disponível em que estejas mais relaxado e liberado das obrigações rotineiras, mais descansado fisicamente, ou então nos finais de noite, como preparo indispensável ao sono. Faça uma prece a seu espírito protetor e mantenha-se por um tempo breve apenas sentindo o clima da oração, assossegando a mente, relaxando as tensões físicas, formando o piso mental para a meditação. Em seguida, inicie a leitura das frases por nós sugeridas e detenha-se naquela que mais lhe desperte interesse, remetendo-se em seguida a uma meditação sobre suas vivências em grupo, seja na instituição doutrinária, seja nos campos de ação de sua vida pessoal. Especialmente procure voltar a meditação para os acontecimentos em que a consciência chamou-te à integridade do comportamento, e reflita nos porquês de tua conduta, analisa nas lembranças os móveis de tua ação, e agora repensa o agir, os novos contatos, projetando uma atitude feliz e equilibrada, conduzindo teus raciocínios para a medida corretiva, ora novamente, suplicando a Deus as reservas de força de que carecerás para encetar o novo comportamento, enleia-te na imagem mental do abraço fraternal com o outro, sempre perdoando-lhe as ações e descuidos. Vai-te acostumando a essa autoavaliação sempre e com o tempo a busca de ti mesmo passará a ser espontânea. Sentirás uma imperiosa necessidade de entenderes tuas decisões, tuas distrações, teus instantes gloriosos, tuas decepções, teus sucessos, tuas amarguras, tuas expectativas frustradas, penetrando na intimidade, na alma dos acontecimentos, extraindo dali o contingente da realidade não visível, não palpável ao homem fisiológico desatento dos deveres do autoencontro. Somente de posse de semelhante compreensão aurirás os recursos para burilar tuas manifestações interpessoais e empreender a afetividade sem se comprometer com a ingenuidade, a lascividade, as frustrações amorosas, os traumas educacionais, os conflitos do existir e do ser, permitindo que não te apegues em demasia, que sejas um convite sincero à amizade e que irradies harmonia e simpatia a quem te rodeia. Desse autoencontro sairás cada vez mais senhor de ti mesmo, pronto a conviver com mais proveito pelo bem alheio e teu próprio, utilizando com dinamismo e riqueza essa preciosa capacidade do afeto sem os desaires emocionais, fazendo dele uma fonte terapêutica e um caminho de plenitude em favor de tua felicidade, bem distante do preguismo e do sentimentalismo infrutíferos. Sem conheceres bem a ti mesmo, jamais te tornarás apto a compreenderes a ação alheia.
Se não compreenderes o outro, perderás os frutos sazonado que a escola do relacionamento tem a oferecer-te. Estando bem contigo, conseguirás ser a mão amiga, o coração acolhedor e a diretriz para quem partilha tua presença. Jesus, o educador incomparável, estabeleceu: vós sois a luz do mundo como sendo delicioso convite para que nós, os seus aprendizes, sejamos constante estímulo aos viajantes dos grupamentos de nossa convivência, espargindo alegria, esperança, bondade e paz. Meditação 1. Intimidade nos relacionamentos é a zona delicada da convivência que apela para a virtude e o caráter, a fim de saber fazer dela o que se deve, e não o que se quer. Meditação 2. Em círculos de trabalho, onde o afeto se resguarda sob a tutela do medo de relacionar, mantendo distância afetiva, alastra-se um campo fértil para a mentira, a mágoa e a insatisfação. Meditação 3. O que fizeste nesta semana para enriquecer o tesouro da amizade no conjunto de teus companheiros de ideal? Meditação 4. Evita reclamar cotas de atenção e generosidade alheia. Com o tempo, se te aplicares, perceberás que é muito mais gratificante ser amável e querer bem a todos. Exercita-te. Meditação 5. Estabelece em tua casa espírito moral da fraternidade. Expresse ali os bons sentimentos. Um bilhete motivante, uma cartão terno, uma mensagem nobre de estímulo, a lembrança do natalício, uma frase edificante de valorização. Moral do afeto, termômetro emocional do grupo. Meditação 6. Aversões, afinidades, desafetos, simpatias, todas elas são lições emocionais, aulas do coração. Quando surjam, pergunte: Senhor, como devo amar nessa ocasião? Meditação 7. Descontração e júbilos festivos ensejam saúde à convivência. Todavia, nenhum rumo de integração para o relacionamento é tão efetivo e prudente qual de repartires ideias e emoções, sob a égide do trabalho espiritual com finalidades sempre elevadas. Meditação 8. Mantém-te sereno ante as reações inesperadas e hostis daquele que ombreia contigo na tarefa de amor. Muitas vezes não podes avaliar o esforço por ele despendido para guardar a integridade até aquele momento em que tombou na fragilidade. Meditação 9. Para aqueles que desertam das tarefas doutrinárias por entre mágoas e desentendimentos, mentaliza sempre a condição do doente que resolveu abandonar o tratamento em franca rebeldia, e guarda-te em oração por ele. Tu sabes, a doença o acompanhará na condição de nova medicação aplicada pela dor, sendo assim, ele, em verdade, só precisa de apoio, orientação, estímulo e carinho. Reprimendas são dispensáveis, quando já se adquiriu a luz dos conhecimentos espirituais. Meditação 10. A estabilidade emocional de um grupo é medida pelo desejo individual de seus membros em cooperar nas soluções dos problemas que surgem habitualmente, evitando fixar a mente e o coração nos problemas existentes. Capítulo 11. Resgatando os sonhos. Cordialidade recíproca entre todos os membros. O Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 341. Na vida espiritual, a grande maioria dos que deixaram a carne carreia consigo lastimável estado emocional de descrença e desvalor, em razão de perambularem pela vida física batidas pelas provas e expiações dolorosas, que lhes subtraíram a capacidade de sonhar, de viver em paz e de serem felizes. As experiências provacionais, na opressão, no sofrimento, nas privações, metas não atingidas, perdas irreparáveis, anseios reprimidos, doenças incuráveis, velhice frustrada, tudo isso, nas mágoas e nas vielas da obsessão e da enfermidade, reduz a liberdade do homem, submetendo-o a regimes severos de disciplina e aprendizado. Nessa conjuntura seus sonhos e ideais são soterrados por obrigações e necessidades de cada dia no amargor da realidade. A função das provas, porém, entre outras, é ensinar a sonhar o que se deve e não matar o sonho. Sonhar é pensar em crescer, ter metas, desejar progredir, encontrar soluções e vencer suas batalhas. Sonhar é pensar sobre o futuro. Quem não sonha não tem planos nem anseios de progresso. Somente sonham aqueles que se sentem úteis e produtivos, porque acalentam ideais. Sem sonho, as pessoas vivem sem aprender, passam sem construir.
O principal sonho é resgatar na Terra o de ser feliz, pois as pessoas andam desacreditadas dessa possibilidade. O tempo subjugado pela rotina retira imperceptivelmente da criatura os planos de vida e as fantasias de progresso, exigindo extrema capacidade de administrar as frustrações para conseguir viver e conviver ajustada aos parâmetros sociais exigidos, que, embora frágeis, se tornam estacas de segurança e estímulo para que a desistência não tome conta da mente cansada e do coração vazio de esperanças palpáveis. Nessa peregrinação de miseráveis sentidos, pobreza de valores e vivências, é que muitas almas fazem o doloroso aprendizado dos bons costumes e da melhoria espiritual. Tolhidos muitas vezes do essencial, caminham vencendo séculos ou milênios de endurecimento no mal de recalcitramento ao bem. Muitos deles aparecem em nossas noites de estudos públicos, tomam o passe e vão um tanto mais aliviadas e confiantes, retomando suas lutas. Quando encontram grupos acolhedores e fraternos que se prestam ao serviço do amor incondicional e operante, deparam-se com um oásis descedentador ante o deserto provacional de suas existências, resgatando forças incompreensíveis junto aos trâmites de sua rotina. O afeto revitaliza em suas almas a coragem, o ânimo, a esperança, resgatando antigos valores adormecidos e espezinhados pela tormenta e pela sofreguidão. Retomam também, ao longo de um tempo, a capacidade de sonhar, colocando em ação os departamentos da imaginação e da criatividade, no desenvolvimento de metas sábias e harmonizadas com os novos conhecimentos e projetos de vida, sob a tutela da imortalidade. O estudo e o trabalho espírita servem-lhes de investimento motivador da liberdade com responsabilidade, para a qual irão destinar, de agora para o futuro, todos os seus esforços possíveis na tentativa de dar sentido nobre e embelezador às suas vidas, até então, para eles, vazias e pobres. Esse idealismo, essa paixão por um sonho de melhora espiritual, é das mais preciosas dádivas a que pude entregar-se alguém, frente aos muitos sonhos ilusórios e vácuos cultivados pela maioria esmagadora da humanidade terrena, ante os apelos do materialismo e do prazer dos sentidos. Razão pela qual, ante os quadros humanos de dor, o centro espírita deve ser aquele oásis de amor, paz e esperança aos viajantes cansados e oprimidos do caminho. Repetindo a diretriz do Mestre, vinde a mim que vos aliviarei, a casa espírita, na pessoa de seus cooperadores e condutores, deve direcionar seus ambientes, quanto possível, para auxiliarem o homem a recuperar sua dignidade e sentir-se novamente um filho de Deus. Precisamos dar encanto aos nossos grupos. Encanto esse, acima de tudo, na vida interpessoal, dispondo-nos ao cultivo da ternura, do respeito e carinho para que, antes do sonho, o ser sofrido e em provação, resgate a confiança no outro, reavivando suas sucumbidas esperanças nos valores humanos cristãos e renovando suas crenças falidas no amor e na felicidade. Contínua e invariavelmente perguntemos a nós mesmos se estamos construindo as condições de encanto em nossos círculos espíritas, a fim de aferirmos o quanto estamos integrados com a proposta educativa da doutrina espírita. O espiritismo é desafio educacional, e educação, entre vários significados, contempla o educador como incomparável guia e descobridor, auxiliando o próximo a reencontrar-se consigo mesmo e a retomar razões para viver, sonhar e ser. Nesse prisma, a função do centro espírita será resgatar a capacidade de sonhar e instrumentalizar o homem de recursos morais e espirituais, que o auxiliem a tornar reais os seus ideais nas linhas do dever e da libertação incorruptível. Daí o acerto da recomendação kardeciana, cordialidade recíproca entre todos os membros. Um gesto de afeto, uma palavra amiga, um minuto de atenção será alívio e força para todos esses homens e mulheres que vivem amargurados pelos pesadelos da realidade profissional, constituindo-se, muitas vezes, em portal de entrada para novos e mais felizes dias no futuro. Capítulo 12. Divergência e dissidência. Estas últimas reflexões se aplicam igualmente a todos os grupos que porventura diverjam sobre alguns pontos da doutrina. Conforme dissemos, no capítulo das contradições, essas divergências, as mais das vezes, apenas versam sobre acessórios, não raro mesmo sobre simples palavras. Fora, portanto, pueril constituir em bando à parte alguns, por não pensarem todos do mesmo modo.
Pior ainda do que isso seria o se tornarem ciosos uns dos outros os diferentes grupos ou associações da mesma cidade. O Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 349. Tema sempre oportuno é o amor que devemos uns aos outros em nossos círculos doutrinários de espiritismo. O conteúdo esclarecedor da doutrina espírita é instrumento pedagógico, a fim de que alcancemos a essência evolutiva do ser, que é o amor. Por essa razão, os laços de simpatia e cordialidade deverão estar sempre acima das questões de interpretação intelectiva. Merece ser analisada nesse tema a questão da ética da diversidade, que deve orientar as atitudes entre companheiros de um mesmo ideal doutrinário. As vivências sucessivas nos terrenos da religião sulcaram a mente humana com hábitos que até hoje se refletem na convivência rotineira. Entre eles, destacamos a ação discriminatória a quem não se alinhe filosoficamente aos princípios estatuídos por uma ordem religiosa. Taxados de hereges e dissidentes, muitos corações ao longo da história sofreram o cáustico da dor, tão somente pelo fato de divergir no campo das ideias e dos costumes. Assim, criou-se uma mentalidade de uniformização doutrinária intocável, inquestionável, e quantos ousassem divergir estariam sob influência maléfica de forças contrárias. Verificamos os resquícios desse hábito enfermo nos ambientes espíritas, nos quais muitos relacionamentos se emparelharam com as questões do religiosismo, alavancando todas as associações mentais pertinentes a essa experiência. Desse modo, em nossas fileiras de aprendizado, o ato saudável de divergir adquiriu uma conotação pejorativa, uma atitude própria de obsidiados, dissidentes e personalistas, estabelecendo o conceito de que divergir significa oposição. Contudo, pensar diferente não deveria significar que se ama menos ou que se está contrário a alguém ou a alguma instituição. Nem todos que divergem têm intenções dissidentes ou contrárias. A divergência de ideias é uma necessidade para quaisquer grupos ou pessoas que desejem o crescimento real. Onde todos pensam uniformemente há muito campo para o radicalismo de opiniões, para a dissimulação de sentimentos e para a fragilidade de elos emocionais na formação de relações sadias. Saber conviver com opiniões contrárias é saber emitir ideias sem a carga emocional da vaidosa pretensão. Por isso, atentemos para o debate honesto e equilibrado, através do qual se empreende a convivência fraterna em clima de pontos de vista diversos, e se estimula a ação solidária em busca de pontos convergentes e de um relacionamento harmônico, não afetado pelo ato de discordar. Propugnar por um alinhamento ideológico em regime de unanimidade era terreno para que a cada dia estejamos distantes da verdadeira união a que todos almejamos. O que precisamos é aprender a conviver em regime de diversidade, prestigiando as diferenças e os diferentes com os nossos melhores sentimentos, principalmente se deles discordamos. A ética da diversidade, a alteridade, é o próprio ensino de Jesus quando nos indaga: que galardão há em amar somente os que vos amam? Pergunta essa que merece a maior atenção de nossos grêmios espíritas cristãos, diante do desafio de disseminarmos para a sociedade os padrões éticos de uma nova humanidade, ante o alvorecer desse terceiro milênio. A verdadeira unificação só se fará privilegiando a ética das diferenças, elegendo o respeito com todos os livres pensadores e segmentos que se estruturam em nossos grupos, respeitando-se e solidarizando-se. Essa ética, que é a do Evangelho, propõe-nos: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam, enfim, é o amor autoritário, altruísmo vivido e exemplificado acima de tudo para com os que divergem de nosso entendimento. Se guardamos as mais nobres intenções na escola do amor, e se divergimos no entendimento, exerçamos na intimidade esse aprendizado da alteridade aos que comungam conosco as rotas de ação e entendimento. O grande desafio do programa unificador para o próximo século é a convivência autoritária sob o palio do amor fraterno. Nesse tempo, compreender-se-á que caminhos dissidentes nem sempre são caminhos oponentes, mas, antes de tudo, alternativas de labor e aprendizado na escola diversificada da vida. Não podemos deixar de ressaltar, conforme Allan Kardec destacou em Os Cismas, nas suas obras póstumas, que há dissidências ocasionadas por personalismos e vaidade, com ingentes carências afetivas direcionadas para o destaque pessoal. Retifiquemos, porém, nossa visão,
pois nem todos que enxergam a doutrina por óticas diversas às nossas ou que implementam programas com propostas fora dos padrões costumeiros, necessariamente, escolheram essa trilha para serem opositores contumazes e exclusivistas em busca de realce e glórias individuais. Atentemos para essa questão sutil do amor, amar os diferentes. Ética da diversidade. Amor aos divergentes. Jesus, o modelo, foi a grande referência. Sempre, por onde passou, externou pujante amor a todos, enriquecendo seu caminho de lições autoritárias com muita abertura para acolher os divergentes de toda a estirpe, sem exclusões e sem dissidências, conquanto tenha ele divergido dos caminhos humanos durante todo o seu ministério. Capítulo 13. Paixão e amor. Ausência de todo o sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. O Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 341, quarto parágrafo. O alimento afetivo é essencial para o equilíbrio do ser humano. Sua função junto ao complexo psicofísico do ser apresenta evidentes e comprovados efeitos a partir da neurofisiologia do organismo corporal. A permuta afetiva produz a dinamização de substâncias neuroquímicas e a produção de endorfina, gerando mensagens de prazer para o corpo que com ela se delicia em sensações agradáveis e revitalizantes. Igualmente, a corrente sanguínea é irrigada de adrenalina, produzindo calor, daí a expressão calor humano quando se refere aos intercâmbios do coração. Como se não bastasse, a vida mental é plenamente reciclada em cada ato de amor libertador, porque o afeto é a seiva reguladora do sistema moral da criatura, nutrindo os neurônios de cargas psicoafetivas para o equilíbrio mental. Apesar de sua função vital para a felicidade, a humanidade terrena estagia nos primeiros degraus do aprendizado relativo às questões da vida afetiva. A escola da convivência encontra-se ainda na infância de suas lições acerca do uso nobre do afeto, analisado sob as lentes do espírito imortal. A construção de relações libertadoras e sadias para a felicidade e a paz exigem a boa utilização desse potencial, em quantidade e qualidade adequadas à personalidade de cada criatura, nos grupos de nossa atuação. Nessa perspectiva, torna-se imperioso averiguar as diferenças marcantes entre amar e apaixonar, no quadro das afeições do coração, para que obtenhamos melhores noções na aferição de nossas expressões de afetividade. Na Terra toma-se um como sinônimo do outro e diz-se amar loucamente quando se está apaixonado. Mas a paixão atrofia o livre-arbítrio, hipnotiza o raciocínio e perturba o comportamento, enquanto o amor liberta, amplia o discernimento e gera harmonia no ser. A paixão é um fenômeno atrelado à gênese do egoísmo, enquanto o amor é a etapa das relações em que existe a renúncia espontânea do eu. Consideremo-la como um dique rompido que permite às energias emocionais provocarem intensa evasão, quando não são contidas pela disciplina e pela conduta ética superior. Havendo descontrole nos reinos do sentimento, automaticamente serão ativados os mecanismos de atração magnética e os implementos psicofísicos do sistema sexual. Paixões relâmpago costumam atormentar as mentes que se permitem fantasias de ventura ou prazer em instantes de crise na guarda moral de si mesmas. Paixões fulminantes sempre serão caminhos perigosos para o encontro com o verdadeiro amor, e não será demais lembrar que elas são um capítulo infeliz de histórias que, comumente, terminam em decepções e muita mágoa, deixando doloridas feridas afetivas. A paixão é como um colapso das forças do coração, colocando a criatura refém de si mesma, nos domínios da afeição sem limites, atordoando a razão e enfraquecendo a vontade, causando uma pane biológica na vida hormonal e neurocerebral, tema esse que tem merecido estudos da neurociência na compreensão da química fisiológica. Sabe-se na Terra que os processos afetivos são responsáveis diretos pela harmonia ou desajustes na vida dos neurônios. O estudo das sinapses, conexão entre os neurônios, tem revelado ao homem que a quantidade de neurotransmissores, elementos químicos mensageiros, é fator determinante para variados quadros dos distúrbios do humor, desde a depressão branda até psicoses graves. O homem e a mulher apaixonados alteram significativamente a produção de tais substâncias responsáveis pelo fenômeno do apaixonamento, preenchendo os espaços sinápticos de dopamina e noradrenalina, causando extraordinário bem-estar físico, outras vezes produzindo a morfina natural ou as endorfinas,
levando a reações incomparáveis de saúde e vitalidade. Sua ação altera o cosmo biofisiológico, contudo, passado o efeito desse colapso de afeto biológico, os reflexos do estado anterior retornarão, podendo mesmo alterar o funcionamento da vida neuronal, a partir de processos energéticos que são detonados na vida mental extracerebral em razão dessa pane dos sentimentos. Seja pela decepção ou porque acabou o fogo fato do amor apaixonado, dois resultados pouco construtivos ficam dessa experiência: o intenso desejo de uma nova experiência, melhor sucedida na sua conclusão, ou ainda a mágoa prolongada seguida de reclusão nas questões do amor. Ambas são consequências infelizes para o equilíbrio e a maturação dos relacionamentos. A paixão afetiva sentida em qualquer época da vida, seja na juventude ou mesmo na velhice, ainda é um sintoma de imaturidade espiritual, um fenômeno primário enquistado nos refolhos da mente em milenares degraus da evolução dos processos do sentir. Seu benefício passageiro, quase sempre sem as condições de continuidade, denuncia sua pouca utilidade para o crescimento no campo das experiências da maturação emocional. O verdadeiro amor, ao contrário de tudo isso, é uma construção lenta, feita dia após dia, é um desenvolvimento efetivado pela entrega integral e a responsabilidade com os deveres assumidos junto ao outro. É uma parceria que tende a crescer, na medida em que o par ou grupo cultivam os valores da cooperação espontânea, do apoio incondicional, da valorização mútua, do diálogo e outros tantos caminhos que fazem da relação uma amizade preciosa e boa de viver, sem os ímpetos infantis e arriscados da paixão. Vigiemos nossas expressões de afeição, seja em qual direção for. Nas experiências espíritas, convenhamos que existe um tipo de paixão que torna imperativa a disciplina, é a paixão idólatra, na qual canalizamos excessiva dose de afeto a pessoas de nossa admiração ou a práticas, às quais nos devotamos nas rotinas doutrinárias, incentivando assim o misticismo e a mitificação em atos de fé impulsiva, na sustentação de carências pessoais. Tais lances da convivência em nossos núcleos espirituais podem incentivar o desequilíbrio, se não houver vigilância. Confundindo mais uma vez a paixão com o amor, apegamos-nos excessivamente a essas situações, permitindo um predomínio de sentimentos para com esse ou aquele coração ou atividade, sobrecarregando-os com frustrações e projeções de necessidades individuais, desenvolvendo uma idolatria que pode beirar o fanatismo e as ações inferiores, se não comparecerem à educação e à responsabilidade. Tudo em excesso é pernicioso para o crescimento espiritual. A única paixão justificável nos quadros da espiritualização é a de aprender e servir. Como nos encontramos nos primeiros degraus da escola do amor, cuidemos de nossos relacionamentos no grupamento espírita e verifiquemos se não estamos caminhando para esses excessos dispensáveis. Evitemos confundir admiração e afeto com ilusão e carências, respectivamente. Tenhamos siso e aprendamos que mesmo o amor, o nosso amor ainda impuro, solicita muita disciplina e atenção para não permitir os golpes surpreendentes dos desejos inferiores que ainda carregamos. Por isso, costumamos destacar a convivência espírita como uma escola abençoada no burilamento da afetividade, porque nela, mais que em outros ambientes, somos chamados à lucidez da atitude através das sábias recomendações do Evangelho e do Espiritismo, em favor da integridade de nossa consciência. Talvez devido a isso, o codificador, em nossa referência de apoio acima, destacou a necessidade de cuidarmos de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã, quando enumerou as condições morais essenciais para atrair a simpatia dos bons espíritos. Capítulo 14. O teste dos cargos. Alguns julgam que o título de sócio lhes dá o direito de impor suas maneiras de ver. Daí, opugnações, uma causa de mal-estar que acarreta, cedo ou tarde, a desunião e, depois, a dissolução, sorte de todas as sociedades, quaisquer sejam seus objetivos. O Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 335. As motivações para a presença de alguém no centro espírita são sutis e pessoais. O estudo dessas razões íntimas leva-nos a enxergar as expectativas e interesses de cada qual, espelhando a variedade de necessidades de quem recorre aos serviços doutrinários. Esse estudo será sempre de grande utilidade aos dirigentes para adequar as tarefas e melhor atender às demandas espirituais de profundidade dos que se albergam sob o teto espírita.
O frequentador de ontem assume hoje a posição de cooperador, e o cooperador de hoje será amanhã o condutor de grupos ou multidões, estendendo o benefício de sua experiência a uma mais ampla gama de projetos. Nesse caminho de crescimento e promoção individual, serão encontrados os mais variados testes de aferição no que tange ao aprendizado. As responsabilidades que assumem os trabalhadores conduzem-nos a vivências íntimas de libertação e amadurecimento com as quais a criatura dilatará seu patrimônio nos rumos da autorrealização, da felicidade. Contudo, até que o aprendiz ajuste o seu campo mental e afetivo aos alvitres do serviço, absorvendo-lhe a essência e a finalidade maior, ocorrem desvios naturais e toleráveis que refletem na obra as deficiências do obreiro. Atinemos para uma das situações que se apresentam como teste valoroso e que, no entanto, tem levado algumas almas bem-intencionadas a quedas e distrações lamentáveis. É o teste dos cargos. Allan Kardec não se furtou de aplicar sobre ele sua lente de observações sensatas e meticulosas. Vejamos que em nosso entende-apoio, no capítulo 29 de O Livro dos Médiuns, o codificador constata a relação existente entre o título de sócio e a visão pessoal que pode estabelecer perturbações ao conjunto, quando o cargo é utilizado para fazer valer direitos. Os cargos em si mesmos não são o problema. Eles são necessários para a disciplina, a ordem e o progresso das instituições. A relação de apego travada com os cargos é que pode constituir graves problemas para nossas sociedades. Em muitos casos, temos observado um processo sutil de apego aos cargos, representando a expectativa subliminar de prestígio e reconhecimento, como forma de compensar a frustração advinda de fracassos e metas não atingidas em várias vivências do ser humano. Não logrando o sucesso desejável em outras áreas, a criatura encontra na posição de comando o lugar sonhado para ser bem-sucedida e valorizada. Não se sentindo bom pai, bom filho ou boa mãe, bom profissional ou bom colega, bom chefe ou bom vizinho, não alcançando voos de simpatia junto à convivência, ou ainda não obtendo êxito nos degraus da formação cultural, procura nos cargos a proeminência, a situação de destaque junto aos grupamentos doutrinários, compensando suas frustrações não superadas. Interessante analisar que existem corações com vivências opostas, bem-sucedidos em todas as áreas, no entanto asilam profunda necessidade de projeção pessoal que lhes leva ainda assim a recorrer às faixas dos rótulos. Esse é o problema do personalismo. Na verdade, nessas condições referidas, alguns desses casos são companheiros com baixa autoestima, não se sentem amados, queridos, e parecem encontrar essa sensação de amor e respeito no trono das honrarias temporais. Alguns foram educados para a vitória nas passarelas do materialismo, onde desfilariam com seus títulos e méritos. Outros são realmente espíritos afeiçoados à vaidade das posições exteriores, com as quais já se acostumaram ao longo dos séculos. Outros ainda são apenas os que se iludiram com essa possibilidade de projeção, já que não foram felicitados com a autorrealização nas lições da vida. A rotina desses corações torna-se algo enfermiço na medida em que vivem seus dias, porque, não encontrando no lar, na profissão e na convivência a alegria e o bem-estar, fogem cada vez mais para a sombra da hierarquia, procurando descansar das refregas e descompensações auridas desses ambientes, onde seu valor pessoal é recebido com indiferença ou desdém. No centro espírita, porém, ele é alguém. É como se a linguagem de seu sentimento dissesse: aqui eu posso, aqui eu sou. Por sua vez, aqueles enquadrados nas vivências personalistas serão motivados, cada vez mais, a dependerem de cargos para a continuidade de sua rotina espírita, chegando mesmo a afastar-se da dinâmica doutrinária se não lograrem as honras que se julgam credores. Evidentemente que nessas situações, a despeito do valor que terá o cargo e o encargo para essas criaturas, as suas possibilidades são escassas para uma direção alvissareira, valorativa das habilidades alheias, ponderada e democrática. O campo de aprendizado será amplo, mas a atenção dessas criaturas terá que se voltar, sobretudo, para a melhora das condições afetivas. Se o grupamento dirigido não contar com as qualidades desejáveis no quadro das virtudes, situações provacionais poderão surgir na ferição dos valores coletivos. Essa tem sido a situação espiritual de muitos grupos sob a égide da filosofia espírita, condutores assumindo ares de onipotência,
com os quais se compensam nas necessidades e interesses pessoais, e dirigidos acatando a insensatez em nome de sua diretriz experiente, somente porque o companheiro do cargo tem algumas dezenas de anos como tarefeiro. O teste dos cargos é uma aferição de desprendimento e humildade. Trazemos no psiquismo milenar experiências muito graves nesse setor. O processo de hierarquia religiosa nos últimos 20 séculos consolidou hábitos de acentuado egoísmo. As próprias instituições se estruturam para alimentá-lo através de concessões e privilégios. O encanto com as posições temporais tem sido vereda de fortalecimento do personalismo e rota de fuga para os frustrados de vários matizes. Razão pela qual, considerando a concepção espírita de hierarquia, assumir responsabilidade junto a rótulos de poder significa teste de competência e abnegação. Relativamente a cargos e posições de destaque nas fileiras espiritistas, foquemo-los como acréscimo de deveres e ensejo de fazer o bem em mais ampla escala. Naturalmente, com tais posturas, o transbordamento afetivo poderá vir à tona. Nessa hora, façamos continuados autoexames na verificação de nossas decisões e sentimentos, esforçando-nos sempre para transformar esse tipo de satisfação pessoal em relações afetuosas e devotamento ao bem coletivo, a partir das funções e obrigações da hierarquia, a nós confiada. Carecemos muito de exemplos nesse terreno. Tem faltado, sobremaneira, atitudes lúcidas de desprendimento das formalidades e cerimônias que incensam o personalismo junto a ocasiões de congraçamento e festa, e também na rotina das instituições, quando então esse exemplo de abnegação pessoal contagiaria outros para que, mais adiante, quando viessem a assumir essas mesmas responsabilidades, se respaldassem no exemplo de seus antecessores. Porém, ainda hoje, temos que assinalar com lamento que, com raras exceções, semelhante atitude anda longe de nossos grêmios de amor. Falta-nos coragem, talvez um pouco mesmo de criatividade para assumir a escolha de diluir a excessiva aura dos cargos, diminuindo a sua expressividade perante o respeito alheio, deixando crescer o afeto nas relações, acima de quaisquer distanciamentos que possam provocar as convenções. Estejamos atentos a esses ensejos e encetemos em nós mesmos o compromisso de estar acima das convenções, recordando a profunda e excelente advertência de Jesus, que constitui o melhor e mais feliz projeto para aproveitamento seguro e libertador nas provas do mando. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa é como quem serve. E o mestre Lyonês, objetivando segurança e fidelidade na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, não deixou de assinalar em seu regulamento um artigo de essencial valor para todas as agremiações que se orientam sob a tutela do Espiritismo com Jesus, assim expressando-se, artigo 5º, para ser sócio titular, é preciso que a pessoa tenha sido, pelo menos durante um ano, associado livre, tenha assistido a mais de metade das sessões e dado, durante esse tempo, provas notórias de seus conhecimentos e de suas convicções em matéria de espiritismo, de sua adesão aos princípios da sociedade e do desejo de proceder, em todas as circunstâncias, para com seus colegas, de acordo com os princípios da caridade e da moral espírita. Capítulo 15. Espíritas no além. Se a evocação dos homens ilustres, dos espíritos superiores, é eminentemente proveitosa, pelos ensinamentos que eles nos dão, a dos espíritos vulgares não o é menos, embora esses espíritos sejam incapazes de resolver as questões de grande alcance. Essa é, pois, uma mina inexaurível de observações, mesmo quando o experimentador se limite a evocar aqueles cuja vida humana apresente alguma particularidade, com relação ao gênero de morte que teve, a idade, as boas e más qualidades, a posição feliz ou desgraçada que lhes coube na terra, aos hábitos, ao estado mental, etc. O Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 344. Mais uma vez, a sabedoria do Sr. Allan Kardec fica exposta na referência supracitada. Ninguém como ele aprendeu tanto com as comunicações dos espíritos vulgares, como os nomina. Sua atividade nesse sentido foi exaustiva. E o ilustre compêndio Luz, o Céu e o Inferno, de sua autoria, na segunda parte, é uma excelente coletânea de exemplos classificados com esmero pelo codificador, atestando-nos o quanto podemos aprender com essas comunicações. Seguindo-lhes os sábios passos,
Transmitiremos aos amigos uma experiência nessa linha de aprendizagem. Em tarefas desenvolvidas na erraticidade, cooperamos no ajustamento e adaptação de recém-desencarnados ao nosso plano de vida. Quando em estágios avançados de recuperação, prestes a retomar em contato com os ambientes terrenos em excursões educativas, aplicamos diversas técnicas de preparo e sensibilização. Entre elas, o aprendiz disserta, em uma missiva com apontamentos elevados, a sua experiência desencarnatória. Selecionamos entre as muitas missivas, e com autorização do missivista, um drama comum à boa parte das desencarnações de espíritas. Objetivamos, assim, que a vivência desse coração querido, nos lances da vida afetiva, seja útil às reflexões de vós outros que se encontram na carne investidos das responsabilidades com o Consolador. Segue, resumidamente, a missiva. Meu drama não escapa dos resultados infelizes que nós, os espíritas, na maioria dos casos, colhemos além-túmulo quando empanturramos o cérebro com informações doutrinárias, sem digeri-las saudavelmente na vivência diuturna. Acumular conhecimento sem renovar o coração é o mesmo que nos mantermos desavisadamente à beira de enorme precipício que, ao menor descuido, nos arremessa aos despenhadeiros da morte física e espiritual. Somente aqui percebi com clareza que o pensamento iluminado é roteiro de paz, mas o sentimento, em verdade, é o espelho da consciência na busca dessa mesma paz que, no meu caso, ficou soterrada sob o monturo da distração e do interesse pessoal. A razão esclarecida, quando se dissocia do afeto elevado, é parceira da ilusão, adquirindo séculos de dor e enganos que, depois de muito sofrimento, servirão como buril do coração na conquista dos sentimentos nobres. Contudo, Deus não nos criou esse doloroso caminho. Nós o escolhemos. Minha primeira grande decepção no além foi o encontro que tive com algumas companhias, que me cumprimentaram com a leviana intimidade e termos chulos. Ao esboçar mentalmente a indagação sobre quem seriam, não careci da resposta, porque ressumavam na minha mente lembranças estranhas de lugares e ações entre nós. Percebi então que eram velhas companhias de minhas antigas condutas, das quais seria deseducação e desentendimento querer me livrar. A misericórdia divina, porém, é generosa sem ser conivente, e graças a alguns benefícios que espalhei abnegadamente, tive um estágio curto em tais companhias e ambientes repugnantes nos círculos próximos à terra. Minha falência tem sido a de inúmeros companheiros de ideal. Como disse, cérebro iluminado não garante nobreza de afeto, e foi em razão de descuidos do sentimento que lavrei minha desdita. Os primeiros 5 anos de vida espírita, iniciada em plena juventude, aos 20 anos, foram estacas balizadoras. Trabalho, estudo e melhora moral. Chegou, no entanto, a hora do testemunho. Depois da faculdade, surgiu incomparável chance profissional. Não a perderia jamais. Dediquei-me de tal forma ao mister que abandonei a escola do centro espírita. Cada dia mais, tornava-se imperativo desdobrar-me nos negócios. Justificava com a necessidade de descanso, e ademais pensava, isso passa rápido e logo terei vida farta, podendo dedicar-me ao espiritismo. Aos 35 anos, já era um homem cansado, sem ideal, nem mesmo os materiais, já que comprovei na afanosa carreira que a justiça social é inimiga do sucesso dos honestos. Cedi então aos alvitres da falcatrua elegante e justificável. Afinal, não haveria outro jeito. Comecei a ter lucros. Às vezes, tinha sentimentos de desconforto, mas aprendi a enganar a consciência. Aos 40, a ideia de formar família atordoou-me. Nunca fui dado a aventuras afetivas, pensava em filhos. Minha cabeça não permitia o tempo para os anelos do amor. O sexo não me atormentava. Aos 47 anos, com uma vida estressada, fumando e ingerindo alcoólicos regularmente, adquiri uma úlcera duodenal que consumia minhas forças essenciais. Numa das internações hospitalares, meditava sobre minha juventude e tive a impressão nítida da presença espiritual de minha mãezinha querida. Adormeci e tive sonhos inesquecíveis, nos quais ela me chamava para a lucidez. Tudo em vão. Saindo do hospital, deliberei por um negócio engenhoso. Foi meu último passo na vida física, porque os resultados foram desastrosos, levando-me a incontida frustração e cruel desânimo.
Peregrinei nos centros espíritas novamente, entretanto, a despeito de saber de tudo aquilo que ouvia, nada sentia no coração sofrido e enregelado que me motivasse a alguma mudança. Descuidado e imprevidente, desencarnei em lamentável acidente automobilístico. Somente depois de muitas etapas superadas na autorrecuperação é que posso concluir com acerto sobre o drama que me abateu. Priorizar e comprometer-se com as questões espirituais é assunto do coração, é questão do sentimento. E se o sentimento é o